Olá pessoal, eu sou Ulisses Alves, bem-vindo ao canal ProgViri, videoaulas de programação. Nesse vídeo da nossa série sobre o guia de programação C#, nós vamos iniciar ou tentar apresentar aqui toda a introdução, uma visão geral sobre a plataforma .NET Framework. A gente vai apresentar aqui sobre a arquitetura do framework .NET para que você saiba, entenda o contexto no qual os programas C# são executados. Bom, então aqui vamos ler aqui na documentação, página 27 do Guia de Programação C#. Programas C# executam no .NET Framework, como a gente disse desde a primeira aula da série. O .NET Framework é um componente integral, né, do Windows, que inclui um sistema de execução virtual chamado de Common Language Runtime, ou tempo de execução de linguagem comum, se você fosse traduzir ao pé da letra, mas as pessoas geralmente falam só CLR mesmo, Common Language Runtime, e um conjunto unificado de bibliotecas de classe. Bom, vamos seguir aqui. A Common Language Runtime é a implementação comercial da Microsoft da infraestrutura de linguagem comum, CLI, que é um padrão internacional que é a base para criar ambientes de execução e desenvolvimento nos quais linguagens e bibliotecas trabalham juntas de forma tranquila, né, sem amarração uma com a outra. Então, o .NET Framework segue esse padrão, então é um padrão internacional. Eles já viram que o padrão funcionava e utilizaram esse padrão como base para criar o framework .NET. O código-fonte escrito em C# é compilado para uma linguagem intermediária chamada IL. Então você escreve o seu código em C# e quando executa o compilador, lá no Visual Studio, por exemplo, ela é compilada para uma linguagem intermediária, que está de acordo, né, conforme com a especificação CLI que a gente disse aqui em cima. O código de linguagem intermediária e os recursos de linguagem intermediária também, tais como bitmaps, que são imagens, strings, textos, são armazenados no disco em um arquivo executável chamado uma assembly. Então, a assembly é basicamente o binário do código que você escreve. Você compila o código, se torna em binário, e o binário é assembly. Tipicamente com extensão de exe ou DLL. O binário, então, pode ser ou um arquivo executável ou então uma biblioteca de classes. DLL significa Dynamic Linked Library. Biblioteca linkada de código, né? Uma assembly que pode ser uma biblioteca de código ou então um executável, contém um manifesto que fornece informação sobre os tipos do assembly, versão do assembly, cultura, que é linguagem, idioma e cultura mesmo, e requisitos de segurança. Então, o manifesto define essas meta-informações sobre o assembly. Quando o programa C# é executado, o assembly é carregado na Common Language Runtime, que pode tomar várias ações, né, executar várias ações baseadas na informação do manifesto. Em seguida, se os requisitos de segurança forem satisfeitos, os requisitos de segurança definidos no manifesto, se forem satisfeitos, a Common Language Runtime executa compilação just in time, que é bem na hora, literalmente traduzido. É uma compilação na hora que o programa já vai executar, para converter o código de linguagem intermediária para instruções nativas de máquina. Ou seja, quando você compila o C#, o código C#, ele não é convertido diretamente para linguagens de máquina. Ele primeiro é convertido para a linguagem intermediária, e aí na hora que vai executar o programa é que ocorre ainda essa outra etapa aí de compilação, bem just in time, bem no momento que o programa vai ser carregado, convertendo esse código intermediário para instruções nativas.
de linguagem. A Common Language Runtime também oferece ou fornece outros serviços relacionados com a coleção de lixo automática. Coleção de lixo porque os objetos desnecessários estão ocupando memória desnecessariamente, os que já foram utilizados e saíram de escopo. Então, esse Garbage Collection aqui, ele fica removendo objetos da memória, já que eles não vão ser necessários mais, então pode otimizar o uso de memória das aplicações em .NET. Tratamento de exceções, que são erros, e gerenciamento de recursos. Os recursos da máquina, né? Processamento, memória, essas coisas. O código que é executado pela Common Language Runtime é algumas vezes referido como código gerenciado, em contraste com código não gerenciado, que é compilado em linguagens de máquina nativa, em linguagem de máquina nativa, que tem como target, ou seja, que o objetivo dela é ser executada em um sistema específico. O que isso significa? Que, por exemplo, em um caixa eletrônico ou em dispositivos mais antigos, né? Ou em um videogame, por exemplo, você escreve código para executar naquele determinado hardware. Hoje em dia já não é assim, mas só para você ter uma ideia. Quando o código é não gerenciado, você escreve código específico para rodar naquela máquina lá, né? Agora, quando é não gerenciado, você escreve o seu código. Aqui no caso do C#, ele não é para executar uma plataforma específica, mas sim para executar no .NET através da linguagem intermediária. Então, qualquer sistema que tenha o .NET instalado, significa que seu programa C#, teoricamente, vai ser capaz de ser executado lá também. Por isso, você consegue escrever código de C# e executar no Windows, no celular, no videogame, fazer um jogo e assim por diante. Porque só precisa do .NET Framework que está instalado lá. Não depende da máquina em si, e sim depende do .NET estar instalado naquela máquina. Aí aqui ele dá um diagrama. O seguinte diagrama ilustra os relacionamentos o processo, né, de compilação o processo de pegar um código C# e compilar ele até chegar a ser executado pelo sistema operacional. E aqui ele oferece um relacionamento entre o código-fonte, as bibliotecas de classe do .NET Framework, Assemblies e a Common Language Runtime. Vamos só fazer um resumo aqui desse desenho, desse diagrama. Mas é basicamente aquilo que eu disse aqui. Primeiro você tem um projeto em C#, você tem os seus códigos-fontes escritos em texto, e tem os recursos, que são imagens e outros tipos de arquivo, e tem suas referências também, que são outros códigos C#, mas já compilados em DLLs. E aí, junta isso tudo, o seu projeto é um conjunto desses itens, e aí você passa isso para o compilador, o Visual Studio compila isso, ou outra IDE, compila o código C#, ou melhor, o compilador compila esse conjunto de itens, e aí ele cria uma assembly gerenciada, que é um executável, ou então uma DLL, que vai ser com os metadados, né, da linguagem intermediária da Microsoft Intermediate Language. Então, quando vai executar o sistema, o .NET Framework carrega esses metadados da sua aplicação. Então, aqui no .NET Framework combina a sua aplicação com a CLR, Common Language Runtime, verifica a segurança, né? E aí aqui gerencia os objetos de memória em list collection, garbage collection. Aí tem a just-in-time, o compilador just-in-time, pega seu código C# e converte ele para linguagem de máquina, usando as bibliotecas do .NET Framework aqui. E, por fim, são convertidos para código nativo que o sistema operacional lê. Certo? É basicamente isso, esse processo. Vamos tentar concluir esse vídeo hoje, porque aí não sobram muitas coisas para a próxima aula. A interoperabilidade da linguagem
de linguagem é uma característica chave do .NET Framework. Devido ao código produzido de linguagem intermediária pelo compilador C#, conformar com as especificações Common Type Specification, que é a especificação de tipos comuns, o código de linguagem intermediária gerada a partir de C# pode interagir com o código que foi gerado a partir de versões, qualquer linguagem .NET, ou seja, existem outras linguagens que trabalham com .NET além do C#, tais como Visual Basic, C++, F#, etc. Então, o que ele está dizendo aqui é que o seu código, uma linguagem pode interagir com a outra, desde que elas ambas trabalhem com o .NET Framework. Vou só ler isso aqui, vai dar uns 11 minutinhos esse vídeo. Em adição ao serviço de tempo de execução, o Framework .NET também inclui uma biblioteca extensiva de bibliotecas com mais de 4.000 classes organizadas em namespace, etc. Essas bibliotecas aqui oferecem para você recursos prontos já para você fazer muitas coisas diferentes, tais como lidar com manipulação de arquivos XML e componentes para criar telas, essas coisas. Então, já está tudo pré-pronto para você apenas construir as suas lógicas de negócio, praticamente, da aplicação. E a aplicação C# típica usa as bibliotecas de classe do .NET Framework extensivamente para lidar com essas coisas de infraestrutura básicas, né? Então, tudo já está mais ou menos pronto e você só implementa mais as regras de negócio. Então, é isso para esse vídeo. A gente deu essa visão geral sobre o .NET Framework. Na próxima aula, a gente vai baixar o Visual Studio e vamos criar um pequeno programa para você ter ideia de como trabalhar no Visual Studio a partir dos próximos exemplos que a gente vai apresentar. Obrigado. Esse vídeo ficou um pouquinho maior por conta de eu já não querer deixar esse finalzinho aqui para um outro vídeo, mas os próximos vão ser dentro de 10 minutos, igual a gente já combinou. Abraço, até o próximo vídeo. Curte o vídeo, se inscreva no canal, adiciona seus comentários, vamos seguindo aí na nossa série de guia de programação de C#, criando uma discussão aí com vocês. Abraço, até mais.